Hora então de falar da disputa presidencial. Carolina Abelim chegando ao vivo com todos os detalhes dessas movimentações. Carol, boa noite. Como foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, e de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, ao Palácio do Planalto? Muito boa noite a você, Lívia, e a todos. Começo então pelo presidente Jair Bolsonaro, que passou o dia hoje em Brasília, travando aí mais apoios para esse segundo turno. Ele recebeu hoje o apoio dos políticos Gustavo Mendanha, do Patriota, e do Major Vitor Hugo, do PL. Ambos concorreram ao governo de Goiás. Depois se reuniu com 350 gestores municipais, dos quais recebeu aí uma carta, um documento, com demandas dos municípios. Destaques de falas do presidente Jair Bolsonaro hoje. Ele comentou a auditoria das urnas, disse que as Forças Armadas nunca pediram uma auditoria das urnas. Também comentou a reunião do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com evangélicos. Questionou, disse quem que assinou a carta dos evangélicos com Lula, dizendo que os evangélicos de verdade estão com ele. E diante dos prefeitos e os gestores municipais, secretários, enfim, ele garantiu o Auxílio Brasil em R$600, assim como a redução de impostos para 2023. Vamos ouvir. Vocês têm crédito junto à população até pelas contas que vocês têm apresentado. Não tem servidor nos últimos 2 anos, quer seja municipal ou estadual, que sofreu atraso de pagamento, sofreu parcelamento de 10%. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, começou o dia então reunido com lideranças evangélicas. Isso foi aqui na capital paulista. Nessa ocasião, Lula se colocou pessoalmente contra o aborto. Diz que pessoalmente é contra o aborto, mas como política pública, esse assunto deve ser discutido no Congresso. E pouco importa, segundo ele, a opinião do presidente, no caso ele, se colocando aí, se eleito. Ele também chamou o presidente Jair Bolsonaro de psicopata mentiroso, pediu a colaboração dessas lideranças evangélicas que estavam nesse encontro para conversar com outros evangélicos para saber quais são as dúvidas dessas pessoas e convencê-las a votar nele, Ele também depois então partiu para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde fez uma caminhada. Mais cedo, antes disso, conversou com a imprensa numa coletiva, se solidarizou com o cantor Seu Jorge, que sofreu ataques racistas aí num show recentemente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vamos ouvir. Nós temos a Constituição, que diz que o racismo é um crime inafiançável. Portanto, o problema do preconceito no Brasil não é falta de lei. É uma questão que está na massa encefálica de uma sociedade que foi durante 350 anos escravista. Eu, quando presidente, estabeleci que a história africana deveria ser introduzida no ensino fundamental desse país, para que a gente ensinasse a história da África, porque somente assim a gente pode acabar com o preconceito nesse país. É preciso, de uma vez por todas, acabar com essa história de que negro é uma raça inferior. Obrigada, Carolina Abelim, pelas informações. Antes de passar para o Constantino para a gente analisar essas agendas, só uma complementação para você que está nos acompanhando. A respeito das falas, das declarações do candidato Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas à pandemia, a frase completa é a seguinte, abre aspas: ainda bem que o monstro do coronavírus veio para demonstrar a necessidade do Estado, fecha aspas. Agora sim, Rodrigo Constantino, quero te ouvir a respeito da agenda do presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez vem buscando apoio dos prefeitos para tentar ampliar o alcance da campanha, como fez recentemente em Minas Gerais. Boa estratégia?
Fundamental a estratégia dele, né? Tem uma capilaridade muito grande. O Romeu Zema foi eleito no primeiro turno. Minas Gerais é muito importante, 10% do colégio dos eleitores do Brasil, e muitos tratam como uma espécie de termômetro do país todo, porque é um microcosmos da realidade do Brasil, se juntar ali o Vale do Jequitinhonha, Belo Horizonte e tudo mais. Ele saiu atrás no primeiro turno e contou agora com o apoio fundamental do Zema e essa capilaridade de 80% mais ou menos de todos os prefeitos, né, do estado. Então isso está obviamente virando o jogo. Alguns trackings já apontam essa virada do presidente Bolsonaro em Minas, e acho que isso sim, sem dúvida, é crucial para uma vitória em âmbito nacional.